Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Semana passada eu não estava aqui fisicamente, porém estava acompanhando a live e fiz questão de frisar e lembrar, que o nosso encontro é um encontro de amor. Papito ainda está se recuperando, gostaria, já está inquieto. Vocês conhecem muito bem ele, sabem que ele é muito ativo e para ele estar numa cama se recuperando é muito complicado, mas necessário. Eu falei para ele: aproveita, reflete bastante, Eu falei: olha que legal, está podendo assistir todos os jogos da Olimpíada, Isso é para poucos, Então aproveita esse momento, essa estadia, e semana que vem, sem dúvida, ele estará aqui. Fica um pouquinho difícil ficar sentado, Então, aí ele fica de pé, deita, vai sentado, está complicado, Então, daqui a pouco ele deve estar acessando aí, acompanhando. Na semana passada estávamos nós dois do hospital acompanhando vocês aqui. Gostei, ele mostrou carinho de todo mundo, Às vezes eu esqueço de mostrar para o pessoal de casa, porque é bom para ver a alegria, a satisfação e esta casa abençoada em nossas vidas, Então vamos iniciar mais uma vez, mais uma quinta-feira. Graças a Deus estamos aqui. Tivemos a força, o desejo, porque vontade todo mundo tem, mas tem que ter força. Eu queria tanta coisa que a gente queria, mas o que nos falta é força ou vontade. E, segundo Santo Agostinho, o insignificante esforço, Então, que bom que todos conseguiram estar aqui e que possamos envolver na noite de hoje aqueles que por algum motivo não conseguiram chegar ou estão ligados neste momento mentalmente. Onde eu estiver, minha cabeça não desliga, porque já é automático, Quinta-feira, aciona. Dani, você estava no Paulo Estevam agora à tarde, fazendo palestra? Não? É que eu vi agora há pouco. Segunda-feira eu vi a transmissão, viu, Márcio? Foi na segunda? Eu vi agora há pouco. Falei: será que a Dani estava lá fora? Palestra maratonando palestra? Eu acho que estava assim, Isso é normal, acontece. Então vamos iniciar agradecendo sempre, em todas as tarefas que iniciamos ou encerramos nesta casa, sempre com a prece. E a nossa prece vai ser cantada, Todo mundo aqui já agradeceu pelo dia de hoje, esqueceu, não precisa falar, Vai ter a oportunidade nesse momento de agradecer, todos juntos. E música inspirada a Roberto Ferreira. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela luz deste ambiente. Obrigado, Senhor, pela paz que se faz presente. Obrigado, Senhor, pelo amor que vibra neste peito. Obrigado, Senhor, que o teu perdão nos sirva de exemplos. Peço aos irmãos que aqui se reúnem em nome de Jesus. Não se revoltem com as leis que os punem, carreguem sua cruz. Em nossas vidas
divina justiça, imploramos por estes momentos. Ao partirmos pro mundo invisível, caímos na realidade. E o arrependimento e desvio pela nossa maldade nos marcou tão profundamente em nosso coração, e imploramos desesperadamente o divino perdão. Obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade. Obrigado, Senhor, agradeço de todo o coração, porque de hoje em diante, Senhor, vou viver para a caridade. Porque, Senhor, Tu ensinaste, Senhor, sem caridade não há salvação. O que devemos fazer? De hoje em diante, Senhor, vou viver para a caridade. Tu ensinaste, Senhor, sem caridade não há salvação. Esse é o momento de agradecermos pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela minha família perfeita. Obrigado, porque é perfeita para nós, para o nosso crescimento atual. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos amigos que temos na jornada. Obrigado, Senhor, que facilita, alivia o nosso cansaço. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que vibram incessantemente pela nossa felicidade, pela nossa vitória. Obrigado aos amigos da terra e do céu. Ninguém faz nada sem Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. São tantos agradecimentos que ficaríamos aqui por horas agradecendo. Obrigado, Senhor, que possamos lembrar de todas as bênçãos de nossas vidas e deixarmos de lado a queixa, a reclamação, e sejamos daqui por diante pessoas mais gratas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E esse sentimento de gratidão que devemos ter diariamente. E mesmo que as coisas não aconteçam da forma como gostaríamos, mas como diz a música Salvar o Mundo, a versão do Amparo, aprender na dor tem muito mais valor, né? A gente valoriza e entende definitivamente, porque uma vez sentida aquela dor, você não quer sentir mais. Eu nunca mais quero sentir isso. Então começamos a fazer um caminho diferente, né? E Vivi, eu tinha falado da música, será que boa? Não, né? Eu vou mudar. Eu pensei, né? Mas é assim, você vê, né? Como não adianta eu querer fazer o que eu quero e programar, porque a coisa vai tomando um caminho diferente. Todas as músicas têm ensinamento, mas nesse momento, lá no meu CD Desabafo,
E tem uma música, eu gostaria de cantar uma outra nesse momento, mas não vem ao caso. E ontem, mais uma vez, nós sentimos, né, Claudinha, de mais um evangelizando que esteve conosco aqui e partiu, voltou para casa. E para a gente é muito impactante, né? Para a família, para a mãe principalmente. Mas para nós que trabalhamos juntos, né? Nesse esforço, porque é uma luta grande, de você conseguir trazer o jovem para uma casa espírita, para uma igreja, onde quer que seja, para evangelizar. É uma tarefa árdua, né? E a gente sente demais, recebe esse impacto quando mais um jovem volta. Mas a certeza que fica em nós, que esse trabalho que realizamos aqui é um trabalho de sementeira, que dará seus frutos. Não sabemos como. E, com certeza, numa nova oportunidade renovada, né? E, como diz essa música, quando a gente parte para o mundo invisível, caímos na realidade. E aí vamos contabilizar o que eu fiz, legal, que bom, consegui. E o que deixei de fazer? Poxa vida, caiu no esquecimento. E tinha tratado, né? Então, vamos envolver nesse momento o nosso menino, Luiz Henrique, que tinha uma promessa, que a Elza lembrou aí, né, Elza? Mais um dos jovens, das crianças, que quando estão envolvidos aqui, eles querem ser algo em destaque em evidência. Ele dizia que queria ser o presidente da casa, né? Como tem os pequenininhos aí com essas promessas, né? Eu falei assim, olha, você vai esquecer, mas eu não. Eu vou te lembrar lá na frente. Deixa estar, né? Então, com certeza, ele leva esse sentimento. Voltando para casa. Então, e sabemos que essa é a realidade de todos. Então, que aguardemos esse momento sem ansiedade, né? Porque uma hora todos retornarão à pátria espiritual. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então prestem atenção, tudo em sua volta. Porque essa é uma música de Hélio Leandro, inspirada a Hélio Leandro. Se algum dia você notar que quando falas não te escutam, aos teus gestos não conseguem ver, não encontras o que buscas, pode ser que possas se exaltar e gritar pedindo atenção. Mesmo assim ninguém irá te ouvir, é que você já se foi daqui, vive em outra dimensão. E quando pra casa voltar, o grande benefício seu é que a missão já terminou e o filho voltou aos braços queridos de Deus. Quando pra casa voltar, o grande benefício seu é que a missão já terminou e o filho voltou aos braços queridos de Deus. Na viagem vai levar todo bem que se levar, irás colher o progresso que alcançou, o amor que espalhou, será mérito seu. Todo o progresso, as amizades conquistadas, o conhecimento adquirido, é o que levaremos nessa batalha. E vamos prestar atenção. Se algum dia você notar que quando falas não te escutam, aos teus gestos não conseguem ver, não encontras o que buscas, pode ser que possas se exaltar e gritar pedindo atenção.
Mesmo assim, ninguém irá te ouvir. É que você já se foi daqui, vive em outra dimensão. Quando pra casa voltar, o grande benefício seu é que a missão já terminou e o filho voltou aos braços queridos de Deus. Quando pra casa, o grande benefício seu termina aqui a missão e o filho voltou aos braços queridos de Deus. A viagem vai levar tudo bem que semear, irás colher. O progresso que alcançou, o amor que espalhou, será mérito seu. E é mais uma música sob a ótica espírita que nos traz esse consolo, né? E a gente enfrenta um pouco melhor essa situação ao qual todos têm, mas e a gente envolve, continua envolvendo para que outros jovens se conscientizem e vejam a importância, né, da vida. E nós também valorizarmos, porque é tudo tão rápido, tudo tão passageiro, né? E estamos aqui passando. E uma outra música, que horas são? Estou sem o horário aqui, vê para mim, por favor. Vou passar do horário. 47. Certo. Né? E aí a gente vê, a gente começa a refletir sobre a nossa vida e vê, principalmente, uma das chagas da humanidade que não nos leva a lugar nenhum. Temos aí a vaidade, o egoísmo, e tem um que eu, para mim, na minha opinião, julgo um dos piores, que é o orgulho também. Mas tem tantos ainda, né? E esse orgulho é aquele que fala, poxa vida, né? Quem tu pensa que é para estar falando comigo assim? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa chaga da humanidade, né? Então vamos trabalhar em nós, porque tudo que temos aqui, materialmente falando, fica, né? Então, orgulho de Hélio Menandro também. Então, as reencarnações, elas sucedem-se paulatinamente, e todas as nossas más ações vão sendo refletidas nas próximas vidas. E o orgulho fala disso. Se você não trabalhar esse sentimento inferior, não valemos. Quem és, humilde maltrapilho, andando pelas ruas, agora sem brilho, sofrendo desprezado, sem rumo ou esperança, vai desorientar. Quem sabe o que fostes outrora, um senhor orgulhoso, e não buscou melhoras, que aos xingos e altos bravos desfazia-se do estrago, insensível a quem chora, torturando-os até a morte, somente pra dizer ao ego, sou rico, nobre e forte, torturando-os até a morte, somente pra dizer ao ego, sou rico, nobre e forte.
quem és, que agora em solidão sente algo indefinível doer no teu coração, que nem sequer sabe explicar tua vontade de chorar, mas sente teu perdão. Torturando a consciência, lá vem toda a ciência colher o que foi plantado. Torturando a consciência, lá vem toda a ciência colher o que foi plantado. Se por não ter sido orientado ou por não ter se dedicado, agora sofres, esta é a lei. Sentir preocupas em conhecer boa maneira de conviver, evitará ser machucado. Essa música hoje eu já consigo cantar refletindo e sem aquela dor tão forte que me causava, né? É uma música que mexe, mas mostra a realidade, né? E aqui nós estamos recebendo essa orientação. E aí depende de nós nos dedicarmos. E tem aquele que não recebeu o que nós estamos recebendo, as palavras consoladoras do Evangelho, né? Vai sofrer ali também o mesmo tanto. Tudo na vida tem consequências. Tudo tem os seus efeitos. Tudo tem uma causa, tudo tem efeito, né? E às vezes esse efeito transcende até o momento que a gente fala, não, a partir de agora quero diferente, né? Tem mais um minuto ou acabou? Encerrou? Em 7 minutos. Nossa, a hora tá. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o nosso Cronos, né? Hoje a gente está realmente no Kairos, porque está rendendo, não está não, Dani? No tempo de Kairos. Começou um pouquinho antes, né? Também, eu acho. Foi. Então vamos mais uma. Lá no CD Fraternidade. Que bom, eu gosto assim, né? Quando o tempo está com a gente, né? Vou passar esse tempo para você também, Márcia. É uma música inspirada a Aécio Buarque. Tem tudo a ver com o que nós falamos, que foi relatado, né? Porque isso aqui é um relato, a música Orgulho. E o Aécio Buarque recebeu a súplica. Vivi, tá aí? Então, é isso que nos conforta. Prestem atenção. O que podemos fazer um pelos outros é estarmos sempre em oração. Te peço, Pai, não deixe essa guerra estourar. Eles não sabem o que fazem, vão sofrer, vão se matar. Não importa o tempo que terás que esperar, reste toda a eternidade pro homem melhorar. E essas almas,
felicidade. Aprendemos que paz e caridade sobre a luz do teu amor é salvação para a humanidade. Aprendemos que paz e caridade sobre a luz do teu amor é salvação para a humanidade. E essas almas serão estrelas cristalinas que no céu irão brilhar. E essas almas de meninos e meninas serão estrelas cristalinas que no céu irão brilhar. Porque todos estamos fadados a sermos um dia um anjo, né? Uma pessoa que estará cuidando de outros, zelando pela felicidade, pela evolução dos outros. Já pensou? Então a gente está treinando primeiro dentro de casa, né? As mães, os pais encaminhando as almas ali, todos os filhotinhos. Depois, quem sabe uma nação, um planeta. Estamos fadados a isso. Então, nesse momento, agradecemos mais uma vez a espiritualidade que, com muito carinho sempre, ausculta os nossos corações, sabendo das nossas necessidades. Que tenhamos a certeza, a confiança. O que é para ser nosso, receberemos. Então, neste momento, Senhor, que possamos ser envolvidos por esta energia, deste ambiente, desta alegria cristã, que é permanente. Essa não acaba. Então, pedimos aos amigos espirituais, mais uma vez, que envolvam com muito carinho o nosso convidado de hoje, Márcio Lúcio, e que ele, com seus estudos e ensinamentos, possa transmitir para cada um de nós o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, que assim seja. E, lembrando, o Márcio, não sei se a gente já apresentou aqui outras vezes, não sei se todo mundo lembra, né? O Márcio, ele está como dirigente, né, do Paulo Estevão, que fica ali na rua Visconde de Tamandaré. Não é isso, Márcio? Tá bom, se quiser falar mais um pouco, fica à vontade. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pela presença aqui hoje mais uma vez, junto com os amigos. Obrigado ao senhor Alexandre, excelente recuperação para ele, que ele receba nossos melhores sentimentos e a nossa gratidão também. Ele sempre nos trata com muito carinho. Vamos falar um pouquinho sobre a fé. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos para uma montanha, transporta-te daqui para ali, e ela nos obedeceria. Olha só que poder, que capacidade. Dizer que uma montanha sai daqui, vai para lá, e ela nos obedece. Alguém já teve a curiosidade de ver quanto é o tamanho de um grão de mostarda? Qual o tamanho de um grão de mostarda? 2 milímetros. 2 milímetros, muito pequenininho. Muito pequenininho. 2 milímetros é, não sei, talvez a ponta de um lápis, a ponta de uma caneta é 1 milímetro. Junta duas pontinhas de caneta está um grão de mostarda. É muito pequeno. E Jesus falou que se a nossa fé fosse daquele tamanho de 2 milímetros, se a gente pudesse medir a fé, se ela fosse de 2 milímetros, nós transportaríamos montanhas. Olha só, que coisa interessante. Sabe como é que surgiu essa orientação de Jesus? Ele foi procurado por um pai, agoniado, porque o pai dizia que o filho dele estava endemoniado, era tomado, era possuído pelo demônio. Assim eles entendiam naquela época. Hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que demônios, seres criados definitivamente por mal, ou que são voltados definitivamente para toda a eternidade por mal, não existe. Demônios são só aqueles espíritos
muito atrasados, bastante rebeldes, ainda que sejam os da pior espécie, mas estão nessa condição por um determinado prazo de tempo limitado. Se não avançarem por força da sua vontade, serão arrastados com o progresso, neste planeta ou em outros mundos inferiores, onde eles estiverem adequados a viver, mas serão necessariamente arrastados pelo progresso. E também um dia se tornarão anjos, assim como todos nós. Mas naquela época eles não entendiam isso e consideravam que era demônio. E o pai agoniado foi procurar Jesus: Senhor, cura meu filho. Cura meu filho. Porque ele é possuído. E os demônios às vezes atiram ele na água, outras vezes atiram ele no fogo. Eu já levei eles para os teus discípulos. E os teus discípulos não puderam fazer nada. E aí Jesus falou: ó raça incrédula, pecadora, até quando eu vou aqui ficar com vocês? Me tragam a criança. E trouxeram o garoto. Jesus ordenou e ele ficou bom na hora. Os espíritos maus que ali dominavam aquela criança, naturalmente, por uma fraqueza moral do espírito que ele estava reencarnado, no mesmo instante se retiraram e o garoto recuperou a sua sanidade mental. E os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram: mas Senhor, por que a gente não conseguiu afastar o demônio? Por que nós não pudemos curar? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, da vossa pouca fé, porque eu vos digo em verdade, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, 2 milímetros de fé, vocês diriam para essa montanha: transporta daqui para lá, e ela vos obedeceria. É claro que a fé, ela tem dois aspectos bastante interessantes que os Espíritos nos ajudam a raciocinar. Ela tem um aspecto humano. A fé é acreditar em algo que é a certeza de que aquilo é possível de ser realizado, e ter a absoluta convicção no fundo da sua alma de que é possível chegar lá, de que é possível fazer, de que aquilo acontece, de que aquilo existe. Isso é fé, sem dúvida, sem vacilo. Então, quando a gente acredita, por exemplo, nas nossas forças humanas, na nossa capacidade, no nosso potencial, nós já somos capazes de realizar grandes coisas na nossa vida pessoal, particular, na nossa família, no nosso trabalho, coisas que não realizaríamos se não tivéssemos crença em nossas próprias forças. Então a fé, essa fé humana, esse lado humano da fé, das nossas realizações mais humanas, mais materiais, também são extremamente importantes. Também são muito importantes. Porque quando a gente não acredita em algo, não dá. É muito difícil. Não consigo. A gente sequer levanta do sofá para ir realizar. Porque a gente já tem a convicção de que não é possível, não consegue, não é capaz, então a gente não se mexe. E lógico, não vai atingir o objetivo, não vai realizar. Nós não vamos conseguir fazer. Por quê? Porque faltou fé. Agora, quando a gente acredita, quando a gente entende que é capaz, que pode, aí nós nos mobilizamos todas as nossas forças, todos os recursos. E os que não têm, a gente vai descobrir, vai encontrar, vai conquistar, vai buscar ajuda. Se não sabe, vai trazer quem sabe, vai buscar o conhecimento quando ele tiver, vai se mobilizar e vai realizar. E aí a chance de chegar até o fim aumenta, multiplica-se muito, porque estamos sendo movidos pela nossa fé, pela nossa certeza, pela nossa crença. Uma vez eu estava num treinamento profissional, uma instituição financeira que eu trabalhava, e foi apresentado um vídeo de um instrutor, e eu guardei bem aquele pedacinho do vídeo. Ele disse assim: estou com uma escada, 4 degraus. E ele estava fazendo uma relação com o nosso trabalho, com a nossa atividade profissional, com o nosso dia a dia, com os objetivos que tem que buscar, porque toda empresa é cheia de objetivos e meta, que tem que construir, tem que fazer, tem que chegar. E ele estava fazendo um estudo, uma espécie de uma dinâmica ali com o grupo, mostrando, fazendo a gente raciocinar a respeito disso. E ele mostrou uma escadinha com 4 degraus. Ele falou: primeiro degrau, você tem que ter fé em você. Você tem que ter muita fé em você. Justamente por isso que a gente acabou de falar agora. Porque se não tiver fé em mim, se você não tiver fé em vocês, a gente não vai fazer nada. A gente não realiza.
Então precisa ter fé, e ele discorreu sobre a fé em si mesmo, nas próprias forças, no conhecimento de si mesmo, de acreditar, de ir adiante, de não desistir, de ter perseverança, de contornar os obstáculos que são insuperáveis. Não dá para passar por cima, contorna. Não é assim que os ídolos fazem? Se ele encontra uma rocha na frente que ele não consegue transportar, o que ele faz? Contorna. Mas ele chega até o oceano. Ele vai até o fim dele. O segundo degrau é a família e os amigos, ou seja, as relações. Tenha fé na sua família, nos seus amigos, nas suas relações, dizia ele, porque ninguém faz nada sozinho. Nenhum de nós avança sozinho. E aonde quer que seja onde que a gente vai conseguir chegar, a gente só chega porque tem gente do nosso lado. Porque tem aqueles que nos sustentam, que nos amparam, que nos socorrem, que suprem as nossas deficiências, necessidades, que nos acolhem quando a gente cai, quando a gente erra, né? A gente tropeça. Então tenha fé na sua família, nos seus familiares, nos seus amigos, aqueles que estão compartilhando da sua vida, dividindo o seu dia. Saiba que ninguém avança sozinho, confie neles. Tenha fé na sua empresa, não podia deixar de colocar, é o terceiro degrau da escada. A gente estava falando do ambiente empresarial. Tenha fé na sua empresa, nos objetivos dela, na importância que ela tem na sociedade, naquilo que ela contribui, naquilo que ela está agregando para todos os funcionários que estão ali, sustentando aquelas famílias que ali estão. E se você não gosta do que a sua empresa faz, então mude de empresa, mas trabalhe numa empresa que você tenha fé naquilo que ela realiza, naquilo que ela dá de bom para a sociedade. E o último degrau, o quarto, ele dizia: tenha fé em Deus. Olha só, não é uma casa espírita, não é um ambiente religioso, estava no ambiente empresarial. Tenha fé em Deus, dizia, é o último degrau. Porque se todos os outros falharem, é Deus que vai te sustentar e que vai fazer você chegar até onde você precisa. Porque é necessário que a fé tenha esse caráter humano, das nossas forças, da nossa capacidade, das nossas realizações, mas acima de tudo, que a gente desenvolva a fé com esse caráter divino, com esse caráter religioso, com esse caráter espiritual. Ela é a mais importante de todas. Vejam só, a Magali lembrou aqui agora há pouco, não sei se prestaram atenção, de um trecho que está lá no Livro dos Espíritos, quando, acho que é a pergunta 919, se eu não me engano, quando fala do conhecimento de si mesmo, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de vencer as nossas imperfeições, não é isso, Magali? E os Espíritos respondem que a gente precisaria realizar muitas vezes, se eu não me engano, é Santo Agostinho que responde isso, esforços insignificantes. É Santo Agostinho, né? Nós precisaríamos muitas vezes realizar esforços insignificantes para transformar a nossa conduta moral. Insignificante. Insignificante quer dizer que não é nenhum grande esforço muitas vezes. A vida muitas vezes não nos pede grande esforço para mudar determinadas condutas morais, mas precisa fazer esforço, às vezes pequenos, segundo Santo Agostinho. E muitas vezes a gente não faz por falta de vontade, por falta de acreditar, porque não tem fé que consegue, que é capaz. Mas vejam só, são esforços insignificantes. Jesus, quando fala da fé para transportar montanhas, diz que a gente precisa ter uma fé enorme, uma fé de 2 milímetros, do tamanho do grão de mostarda. Lá no começo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec coloca a respeito das revelações, ele fala do Cristo. E tem uma mensagem ensinada pelo Espírito da Verdade que diz assim: o meu jugo é leve, é suave, desculpa, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ora, porque ele não pede senão o amor e a caridade para poder seguir ele. Mas se o fardo de Jesus é leve, ele está pedindo para nós, é leve. Ele não quer colocar nenhum fardo pesado nas nossas costas. Se o julgamento dele conosco é suave, se ele só pede amor e caridade, se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, se os esforços são insignificantes, por que parece tão difícil as nossas olhos? Por que a nossa visão parece um negócio assim monstruoso? Nossa, vou seguir Jesus, seguir o amor, a caridade, viver o Evangelho, me submeter à vontade de Deus, ter fé nele, parece um negócio assim de outro planeta, de outra galáxia, algo extremamente difícil. Por quê? Só porque a gente não está acostumado a fazer.
Só porque nós estamos com esses nossos reflexos condicionados de milhares de anos fazendo o errado, do jeito errado. Dá errado, a gente quebra a cara, muitas vezes literalmente, e continua insistindo no mesmo erro. Nós somos muito craques em fazer isso. Por exemplo, infelizmente a gente tem algumas guerras no mundo, nesse instante aqui agora. Algumas até muito importantes, muito graves, no sentido de que elas podem tomar proporções gigantescas e se tornar até uma guerra mundial. Não está muito longe disso, né? Mas a gente vê nossos irmãos palestinos e nossos irmãos judeus, que alimentam um ódio milenário, mutuamente, se odeiam mutuamente de uma forma bastante infeliz, um tentando destruir o outro, um não quer que o outro exista. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi destinado a um determinado território que era da Palestina, deram para Israel, quem dominava ali, que era o Império inglês, deu aquele território para Israel, tirou os palestinos de lá, arrancou, sai, não é mais seu, tua casa, teus negócios, teus pertences, sai, não é mais teu. Aqui ficam agora os judeus. E aí se intensificou essa guerra entre eles. Desde o dia seguinte, eles estão em guerra, tentando se matar e um tentando exterminar o outro. Mas esse ódio vem de muito antes, é milenário. E já passou milhares de anos tentando um matar o outro, não conseguiram, mas não desistiram. Continuam daquele ódio mútuo, recíproco, alimentando e descendo cada vez mais o fundo do poço, cavando cada vez mais fundo, se atirando cada vez na lama, de forma mais profundamente, criando dores que para nós que estamos de longe parecem assim, horríveis, né? Coisas, situações impossíveis de serem suportadas. Imagina para quem está lá então. Crianças morrendo, idosos, mulheres, de um lado como de outro, viu? Ali não tem certo e errado, não. Está todo mundo errado, de um lado como de outro. Aí esses espíritos que estão se matando hoje, que estão matando criancinhas, que estão matando, eles não morrem, né? Continuam existindo. Vão para o mundo espiritual em situação moral lamentável, pelos crimes inomináveis que cometeram, com a consciência absurdamente culpada e com o sentimento de ódio alimentado. Não vão mudar de uma hora para outra. Vão sofrer bastante no mundo espiritual. Mas por mais que eles fiquem lá, eles vão ter que reencarnar. Imaginem em que condições eles vão voltar para a Terra. Como é que vão voltar? Vão viver numa próxima existência em um mundo feliz? Em um lugar feliz? A região onde essa massa de espíritos estiver vai ser um lugar bom? Porque o ódio ainda alimenta os corações. Porque as imperfeições ainda estão ali. E olha só, Santo Agostinho falou que precisava de esforços muito pequenos, insignificantes para mudar tudo isso. Mas a gente se recusa a fazer. Está errando, está dando errado, está se afundando e continua errando do mesmo jeito. A gente está usando como eles esse exemplo para ficar uma imagem forte, mas isso serve para mim, porque eles têm o problema deles, eu tenho o meu. Eu não estou invadindo a casa de ninguém, o terreno de ninguém, eu não estou matando ninguém. Mas eu tenho outros problemas morais que eu preciso lutar e cabe para mim a mesma verdade. Precisa de esforços insignificantes, precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas uma fé que seja mãe da esperança e da caridade, como o espírito protetor chamado José deixou lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem falando: a fé é mãe da esperança e da caridade, não a fé que agride. Eu sigo Jesus Cristo, portanto você está condenado, vai para o inferno, eu vou te matar, A gente vê isso nas nossas redes sociais, entra no Instagram aí, vai ver como é que as nossas posições políticas se tratam. Acreditam eles que possuem fé, mas não é essa fé que Jesus ensinou. Não foi isso que ele pediu. Nós estamos perdidos, cegos, totalmente cegos, pela nossa visão muito curta entre o nosso berço e o nosso túmulo, ignorando e esquecendo, às vezes voluntariamente, que Jesus Cristo nos falava a respeito da vida espiritual, a respeito do dia de amanhã, do reino celeste, não das coisas da terra. Óbvio que a gente precisa das coisas da terra,
e que Deus nos deu inteligência para que a gente absorva do planeta terrestre todos os recursos necessários para fazer o que se faz aqui: construir prédios, edificações, construir veículos, transporte, lazer, alimentação. É claro que a gente precisa de tudo isso. Precisa das grandes indústrias que transportam, que exploram, que transformam as coisas. Nós precisamos de tudo isso. Mas para usar de uma forma fraterna, benéfica, e jamais colocar isso acima das questões do Espírito. Jamais, porque as questões do Espírito nos importam. Por mais que a gente precise das coisas da matéria, só vai ser útil até o dia da minha morte. Depois ela não serve para mais nada para mim. Porque o meu corpo morreu e eu voltei para o mundo espiritual. Como o garoto Luiz Henrique. Voltou agora. E as coisas da vida aqui na Terra não me servem para mais nada. Mas aquilo que é do Espírito eu vou continuar precisando. Eu preciso aqui agora para que eu tenha sanidade mental. Eu preciso da paciência, da tolerância, do perdão. Porque se eu não tiver a paciência, a tolerância ou o perdão, eu vou virar um escravo daquelas situações difíceis, complicadas, que elas vão aparecer na minha vida e na vida de todo mundo. Não vou conseguir sair. Muitas vezes vou querer revidar, não vou tolerar, não vou aceitar. E aí entro num círculo vicioso, que assim como nossos irmãos judeus e palestinos, vai me afundando cada vez mais. E eu vou atolando cada vez mais andando. Errando, quebrando a cara, sofrendo, que sem conseguir encontrar saída. Quando os caminhos para a saída já não são mudados. Esforços, muitas vezes, insignificantes. Fé do tamanho de um grão de mostarda. O jugo leve, o jugo suave e o fardo leve de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho, já nos foi estabelecido. Mas se a gente não parar para prestar atenção e trazer isso para a nossa vida, vamos continuar patinando e as dores continuarão vindo. E aonde a fé vai nos ajudar com isso? Quando a gente coloca essa fé nas questões do Espírito, da alma imortal, nas orientações que Jesus disse, na vida eterna, na existência de Deus, nos seus cuidados para conosco, nós vamos conseguir arrastar. Quais são as montanhas? A montanha física? Vou pegar o morro do José Menino, tirar e botar lá onde está. Não, aqui não é isso que Jesus está falando. Mas são as montanhas da vida. As resistências que todos nós encontramos quando queremos realizar alguma coisa. As resistências, às vezes, íntimas. A preguiça, a falta de vontade, a indisposição. A fé nos ajuda a vencer tudo isso daí. Às vezes, a má vontade dos outros para conosco, que vai aparecer. Não é só comigo, não é só contigo que acontece, é com todo mundo. Em dados momentos da vida, nós vamos enfrentar essas dificuldades e precisaremos superar essas necessidades e esses obstáculos. E a fé que vai nos dar a força e a capacidade de chegar lá. O fanatismo, tudo aquilo que estiver agindo contra nós, as forças que vieram contra, quem vai fazer com que a gente possa superar é a nossa fé. É a nossa capacidade de acreditar nos ensinos dos Espíritos, que aquela alma que tem fé, o ser que tem fé, ele vislumbra pelo pensamento, ele tem uma espécie de lucidez, e ele enxerga o fim onde ele quer se destinar. Ele enxerga com muita clareza, ele percebe. Ele percebe os caminhos que ele tem que seguir. E aí ele não para diante dos obstáculos. Não para, porque ele tem muita confiança, ele tem certeza da vitória. E esse caminha com serenidade, mesmo diante de escombros e diante de dificuldades e de circunstâncias muito penosas e espinhosas. Ele caminha com serenidade, porque ele enxerga o fim, o objetivo. Ele não tem nenhuma dúvida de que ele vai chegar lá. Quando a gente não tem fé, ou quando ela é muito vacilante, aí a gente hesita. Ah, mas se, não sei, não dá. Pega um exemplo. Quanto é para construir um prédio desse aqui hoje? Não faço ideia, não trabalho com construção, mas sei lá, 2 milhões? 3 milhões? 1 milhão deve ser só o terreno aqui, né? Se não for mais, né? Não sei. Mas todas as obras aqui, tudo lá atrás, enorme, sei lá, 2, 3 milhões. Imagina que a gente falasse assim, ó, Magali, vamos construir um prédio desse aqui hoje? Eu falo, não dá. Não tem condição. Começa a não ter recurso financeiro para isso. Olha o tamanho da empreitada, né? Mas quando o Alexandre e a Célia começaram lá atrás, eles também eram ricos.
Eles também não ganharam na loteria, mas eles acreditaram. Eles falaram: não, nós vamos lá, nós vamos fazer, nós vamos comprar o terreno, a gente vai devagar. Eu não duvido que eles tiveram muitas dúvidas no meio do caminho, que enfrentaram diversos obstáculos, que teve muita coisa para atrapalhar, que teve momentos que eles falaram: não, se agora, como é que a gente faz? Mas eles persistiram até o fim. E hoje nós estamos aqui. Graças à fé que levou à perseverança, que levou a fé em Deus, não estava na força deles. Claro que eles tiveram que acreditar na força deles, na capacidade deles de realizar. Mas acima de tudo, lembra do último legal, quando tudo deu errado, quem sustentou foi a fé em Deus. A certeza de que eles chegariam lá, porque o trabalho é de Jesus, não é nosso. Nós somos os gravetozinhos, né? Que o Senhor mexe conforme a vontade dele. Quando a gente se entrega à vontade dele, quando a gente consegue se entregar à vontade do Pai. E foi assim que eles fizeram, com certeza. Eu não conheço as circunstâncias do dia a dia, mas não tenho a menor dúvida que foi bem difícil, que foi muito trabalhoso, que eles tiveram que perseverar muito, que nos dias mais doloridos, mais cansativos, diante das provações mais complicadas, eles tiveram que rezar, se recolher, meditar sobre o Evangelho, buscar ajuda divina e acreditar em Deus. Nós vamos fazer. Está pronto, está feito. Sem ganhar na loteria, sem ter os milhões que a obra quer, sem nada. Não, mas tem que pagar um engenheiro, porque o engenheiro para calcular tudo, fazer. Estava lá o senhor Alexandre, através dos sonhos dele, da orientação que até em sonho ele recebeu. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Isso é o que a fé nos move e nos dá a capacidade de realizar. Sabe alguém que já leu o livro Paulo Estevão? Já leu Paulo Estevão? O Gesiel era o Estevão, né? Antes dele ser batizado com o nome cristão, ele tinha o nome de Gesiel. E o pai dele ficou muito revoltado. Ele tinha a irmã, ele, a irmã e o pai. A mãe tinha morrido alguns anos antes. E o pai dele ficou muito revoltado, porque o governador romano, que foi estabelecido ali naquela região, para cuidar daquele povo judeu que estava ali, ele era judeu, ele havia tomado uma parte das terras dele, né? E um dia ele foi lá, e eles eram muito humilhados. Os romanos dominavam e humilhavam ele. Aquele dia ele saiu para ir no centro da cidade, lá na praça, para comprar algumas coisas ali na feira, para levar para casa. Ele foi esbofeteado pelos soldados romanos que estavam ali. Foi esbofeteado na ida e depois na volta, né? De qualquer jeito, era motivo para ser humilhado, para ser agredido. E aquilo revoltava demais a alma dele. E aí o governador romano mandou um de seus emissários lá em praça pública dizer: olha, quem se sentir aqui prejudicado, vem aqui comigo reclamar. Vai ter uma audiência amanhã, pode vir aqui reclamar. Aí ele falou: eu vou. E eu chegou em casa, o filho falou: pai, não vai. Gesiel, amoroso, carinhoso, já homem. Pai, não vai. Tudo pertence a Deus. Deixa, não, mas eu vou porque a gente tem que exigir. Porque ele foi lá e falou para o governador: governador, o senhor expoliou parte das minhas terras, era minha, o senhor tirou por causa disso. Quero meu direito de volta. Tá bom, tudo que você tem agora é meu também. A casa onde você mora, você tem até amanhã para sair. Você não tem mais nada, vai embora. E enxotou ele lá. Aí ele já estava com raiva, aí a gente ficou com muito ódio, né? E de volta para o caminho para casa, passou e fez as terras que eram dele, agora era do governador, e botou fogo nelas, na plantação. E aí depois o governador ficou sabendo, descobriu que ele que tinha botado fogo, porque algumas pessoas viram, trabalhadores do governador morreram em função desse incêndio. O filho dele foi trabalhar lá para ajudar a apagar o incêndio. O filho dele não sabia que tinha sido ele. Depois ele contou, quando o filho chegou em casa, depois tinha acabado o incêndio. Daqui a pouco chega a guarda romana, bate na porta e leva os três para a cadeia. E lá eles passam uma noite naquela cadeia, porque no dia seguinte seriam julgados. E aí tem uma cena que até hoje me impressiona. Toda vez que fala de fé eu lembro dessa cena, porque é impressionante demais. Vejam só, eles eram judeus. Eles seguiam as orientações lá da Torá, os ensinamentos de Moisés, todos eles. Mas Estevão
Ele é uma alma de outro planeta, de outra galáxia, fora do sistema solar. Ele não era humano. Ele tinha um amor no coração, uma devoção, uma submissão a Deus, uma crença, uma fé absurda. E um amor por tudo e por todos. Depois, mais para frente, lendo esse livro, a gente vai ver a diferença entre ele e Saulo de Tarso. Os dois seguiam a mesma lei. Mas enquanto Saulo de Tarso era arrogante, prepotente, que podia levar até a morte aquele que o ofendesse para ver isso ou que estivesse no seu caminho, Estevão não. Desde sempre, muito antes de conhecer Jesus, ele já amava. Ele já acreditava em Deus e submetia à vontade dele. Ele era humilde, ele era pacífico, ele era manso. Eram almas muito diferentes, Estevão estava bem na frente. E ali naquela prisão, úmida e fria, estavam os três numa cela, aquele lugar escuro, mas tinha uma janelinha que dava para ver o céu. O pai, desesperado, agoniado, imagina, foi preso pelos romanos, vai ser julgado amanhã. O que estava passando na cabeça dele, né? O filho que tanto falou, pai não vai, pai não faz, pai, confia em Deus, espere em Deus. Deitou, e Estevão e Abigail ficaram olhando lá no firmamento, lá as estrelinhas no céu, e trocaram ali algumas considerações, algumas impressões íntimas. O Gesiel falava sobre a justiça de Deus, olhando aquele céu, falando: é lá que Deus guarda lugar para os seus eleitos, onde a sua justiça se realiza, onde ele alimenta os pobres, onde ele conforta aqueles que são infortunados, consola os que são pobres. E a nossa mãe está lá, junto com Deus, nos esperando. A Abigail também fez as suas considerações íntimas, com as suas impressões. Os dois com muita fé, com muita esperança, mas ela falou: Gesiel, falando do sofrimento, o que devemos esperar do julgamento de amanhã? E Gesiel disse, um pouco antes, ela questionou assim: você está triste com o nosso pai? Se desgastou com a atitude dele? Ele falou: não, de forma alguma. De forma alguma. Nós estamos passando por experiências que têm o melhor proveito para a nossa regeneração, porque se não fosse assim, Deus não permitiria. Gente, olha isso. Ele está na cadeia junto com a irmã, a pessoa que ele mais amava no mundo, junto com o pai, que desobedeceu os conselhos amorosos dele, que foi rebelde, contrariando toda a orientação dele. Naquela situação de penúria, ele tinha perdido os bens da casa, provavelmente ia perder a vida no dia seguinte. E quando questionaram se ele estava chateado com o pai, falou: não. Deus só permitiu que isso acontecesse conosco, Abigail, porque tem um objetivo bom para a nossa vida e para a redenção de nossas almas. Porque se não tivesse, não acontecia, Deus não ia deixar. Olha a confiança que ele tinha no Criador. Se a gente pega o ônibus atrasado, corre no ponto e ele vai embora, a gente acha ruim, já reclama. Imagina se perder tudo na vida, se for preso injustamente, se ficar guardando o castigo dos colegas. Como que a nossa alma vai reagir diante disso? Com serenidade, com confiança, vai dizer: Deus sabe o que é melhor para mim. E se aconteceu, é porque é algo de bom me aguarda. Se não fosse assim, Deus não permitiria. Olha a fé que tinha esse homem. O que é essa alma, Gesiel? E continuando o diálogo, ela fala: e amanhã, Gesiel, será o que desse julgamento? E ele disse: nada que possa ser bom. Decepções e frustrações. Se condenarem o pai, eu vou dizer que fui eu quem botei fogo. Mas Gesiel, e se eles te castigarem? Que eu vou aceitar o flagelo. E se você estiver perto de mim, Abigail, canta comigo a oração daqueles que estão em agonia, que mamãe nos ensinou. E se te matarem, Gesiel, então pediremos a Deus que Ele nos abençoe. Olha o grau de confiança e de fé que esse homem tinha. E ele não conhecia Jesus, não. Ele só foi conhecer Jesus algum tempo depois. Nessa época ele não conhecia. Esse daí devia ser um pouco maior que não vai mostrar na frente dele. Devia ser um pouco maior. Mas ele confiava em Deus, porque ele não tinha dúvida nenhuma de que o Criador reserva para a nossa vida e para a nossa existência somente aquilo que é bom e útil para nós. Porque
Porque se não for bom, se não for útil, se não servir para nós, não acontece. Porque Deus não vai deixar. A confiança, o tamanho da confiança que ele tinha nas mãos do Criador, guiando todas as coisas. Compreendia e aceitava a maldade dos homens, mas não permitia a si mesmo que fosse dessa forma. Porque entendia que estava sob as vistas de Deus e sob o julgamento dele, e a Deus ele queria agradar o tempo inteiro. E transformava a sua vida e cada instante de sua vida em dedicação ao trabalho, ao estudo das orientações religiosas que eles tinham naquela época, ao amor à família e dedicação àqueles que o rodeavam. Então, quando os Espíritos nos ensinam que a fé é mãe da esperança e da caridade, ele não está dizendo para crer em coisas religiosas e sair acusando os outros, mas desenvolver dentro de nós o sentimento de esperança por uma vida melhor no dia de amanhã. Porque se hoje a vida nos apresenta circunstâncias espinhosas, duras, são as lições que precisamos, ou talvez as expiações que criamos, como consequências do passado delituoso e culposo. E naquele momento encontramos outro caminho para limpar nossa consciência de espírito imortal, que não seja passando pela mesma dor e pelo mesmo sofrimento que a gente fez nossa semelhante passar. Porque a vida vai devolver para nós sempre aquilo que nós demos para ela. Pode não devolver amanhã, mas a vida não esquece. Depois de amanhã ela devolve sempre o que nós demos a ela, seja de bom ou seja de ruim. E quando a gente tem fé, a gente desenvolve de verdade o sentimento de esperança. Porque se o dia de hoje não é tão bom assim, o dia de amanhã será, com certeza, de claridades, de uma vida muito mais colorida, muito mais bela, de um dia muito mais saboroso, de um dia muito mais prazeroso, muito mais gostoso. Isso vai chegar. Isso chegará. A fé verdadeira desenvolve a esperança, assim como desenvolve também a caridade, que é o amor ao próximo, que é o amor ao semelhante. A fé verdadeira não é agressiva. A fé verdadeira não é impaciente, não se desgasta. Não agride aqueles que não pensam como ela. Pelo contrário, respeita, porque ama, porque tem consideração e porque se submete à vontade do nosso Criador. Então, quando Jesus falou para a gente, olha, tenha fé, por mínimo que seja, por menor que ela seja, ainda que seja de 2 milímetros, ela vai fazer uma diferença enorme nas nossas vidas. E teremos a capacidade de transportar imensas montanhas e chegar a um lugar melhor que desejamos e construímos com os nossos esforços, com a nossa dedicação, mas inspirados e submetidos à vontade do Criador, a quem nós nos entregamos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Márcio, mais uma vez, pelo carinho e a gentileza, né, de atender os nossos pedidos. Que agora a gente está assim, né? Perdão, né, Claudinha? Então vem aqui, a gente já começa a pegar, fisgando. Bom, encerrando essa parte, pedi para vir colocar uma musiquinha, só vou. Às vezes eu acabo esquecendo os autores. Volta aí, Vivi, por favor, só para me ver aqui o autor, né? A gente, uma música sempre frisou bastante os autores. Não que eles se preocupem, né? Mas é importante. Eu não lembro. Eu tenho quase certeza, mas melhor não arriscar. A autora. Ela mesma. É a dona Vilma de Macedo Souza. Ela é lá de Limeira. Então, inclusive eu estou com um projeto aí já há algum tempo parado com mais músicas infantis para gravar, né? Que a Vera pediu tanto. Magali, grava, por favor. Mas vocês sabem como é que funciona, né? Um 360 aqui do povo, para a gente encerrar aqui esse momento, né? Então, pode soltar, bebê. É a música Fé, da dona Vilma Macedo.
Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesses a fé, tuas letrinhas se bem juntinhas no coração, transporta montanhas, se adesiva em teu coração. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesses a fé verdadeira, é a raciocinada, é enfrentar a razão, não tem nada, cura o doente, ajuda o irmão. Quando alguém bater a sua porta, serve sorrindo, é o que importa, porque a fé sem obras é morta. Se tivesses a fé do tamanho do que? Se tivesses a fé verdadeira, é a raciocinada, enfrentar a razão, não tem nada, cura o doente, ajuda o irmão. Quando alguém bater a sua porta, serve sorrindo, é o que importa, porque a fé sem obras é morta. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesses a fé, é a fé na raça. E segundo o apóstolo Tiago, Claudinha está aqui, Papito não está, mas ela está, eu fico de olho nela. Segundo o apóstolo Tiago, te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como o Fábio citou, né? Muitos desacreditaram do seu Alexandre. Não dá, uma obra como essa não vai chegar lá. Chegou. Então ele mostrou a fé dele por esta obra, porque até então era desacreditado, né? Então, obrigado, Márcio, mais uma vez, por esse tema, que possamos nós, né, nosso povo aqui, povo de casa, reforçarmos, né? E não temos mais essa fé tão vacilante, consolidada e firme. Obrigado, meu povo. Até semana que vem. Aqui a gente vai encerrando e continuamos aqui com o passe.